ter mais um momento de oração, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela bendita oportunidade que o Senhor nos dá de podermos mais uma vez estar reunidos, Senhor, em torno do teu santo nome, Senhor. Nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá. E te pedimos que o Senhor possa iluminar os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para que nós possamos, com todos os santos, Senhor, conhecer a tua palavra e se aproximar da vida que há em ti. Nós reconhecemos que não temos nada, Senhor, que sem ti nada nós podemos fazer. Mas te pedimos, Senhor, que o Senhor possa pegar os nossos 5 pães e os nossos 2 peixinhos, Senhor. Que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa nos alimentar, Senhor. Por isso nós nos colocamos nas tuas mãos. Que o Senhor possa usar o irmão que fala, também os irmãos que vão ouvir a tua voz, para que juntos, Senhor, possamos estar prostrados aos teus pés, porque só tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Nós nos encomendamos nas tuas mãos, para que juntos, Senhor, possamos ser edificados. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Atos, capítulo 16, verso 16, diz assim: Aconteceu que, indo para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado ou conturbado, voltou-se ao Espírito e disse: Em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Amém? Irmãos, nós estamos diante da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E aqui nessa segunda viagem ele passa por algumas situações que é de extrema importância que nós possamos botar os nossos olhos na palavra e compreender realmente como Paulo era um irmão que andava no Espírito. Porque o discernimento espiritual, irmãos, é algo de expressa importância para nós caminharmos na fé. Porque sem discernimento espiritual, nós podemos estar crescendo, mas crescendo de uma maneira desordenada. Nós podemos estar nos aprofundando, talvez, ou entre aspas, nas coisas espirituais, mas totalmente desordenados. Nós podemos estar na nossa mente crescendo, mas ainda na visão do Senhor, meninos agitados, correndo ao derredor por todo o vento de doutrina, como diz em Efésios capítulo 4. Então, o que nos mostra o que é um irmão espiritual, o que é um irmão que tem discernimento espiritual? É um irmão que realmente segue a palavra de Deus e não busca os subterfúgios do mundo, ou aquilo que aparentemente parece ser algo bom, algo legal, algo que funciona. E hoje nós vivemos nessa época que tudo que funciona dá certo, né? Tudo que funciona é o correto. E realmente, irmãos, nós precisamos ter discernimento espiritual para poder compreender que sem discernimento nós vamos estar embasando qualquer tipo de prática humana e ainda embasando, usando a palavra de Deus para os nossos próprios desejos e vontades. Mas Paulo, realmente, ele tinha autoridade espiritual. E quando ele chega diante dessa mulher que estava possessa de um espírito de adivinhação, que dava grande lucro para os seus senhores, ou seja, no grego está um espírito de Piton, que era uma grande cobra da mitologia grega, né? E essa mulher tinha contatos com demônios que provavelmente podiam prever o futuro, e realmente, como a palavra de Deus, dava grande lucro aos seus senhores. E Paulo chega diante de uma situação que lhe coloca
em uma situação muito ruim, porque se Paulo deixasse aquela mulher falando o que ela estava falando, que não deixava de ser uma verdade, porque realmente o que ela falava era verdade. A mulher estava falando assim: estes homens são filhos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso não é verdade, irmão? Mas eu quero falar para você que é difícil um pouco de entender. Nem tudo que é verdade provém do Espírito Santo de Deus. Porque esse Espírito estava falando uma verdade, mas ele era um espírito enganador, um espírito adivinhador, um espírito que usava aquela pessoa para estar trazendo a obra de Satanás à terra. E além disso, esse espírito dava muito lucro aos seus senhores. Por isso que mais para frente, nesse capítulo, Paulo vai passar por uma grande perseguição, vai ser preso, porque esses senhores, dono dessa mulher, eles prenderam Paulo, porque realmente esse espírito dava lucro aos seus senhores. Realmente, quando você segue o Senhor e segue a verdade e tem discernimento espiritual, talvez nós vamos tirar o lucro de algumas pessoas. Porque esse mesmo espírito enganador continua enganando os servos de Deus e continua trazendo lucro para os seus senhores. Veja, irmão, quantos irmãos, servos de Deus, têm emprestado seus ouvidos para espíritos enganadores? E como nós vivemos nesse pragmatismo, que tudo que funciona é verdade, nós achamos que tudo que é espiritual vem de Deus. Mas eu quero dizer para você que nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo de Deus. Por isso você vê como Paulo, ele não era mais um menino agitado. Paulo realmente ele era um irmão exercitado na fé. E se nós olharmos um pouquinho antes, vai acontecer alguma coisa nesse capítulo, algumas coisas nesse capítulo, que vão nos deixar atônitos. Veja o que Paulo diz, no verso 6, de Atos capítulo 16: e percorrendo a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de Deus de pregar na Ásia. Que difícil falar isso, né, João? Então você está me dizendo, irmão, que o Espírito Santo proibiu Paulo de pregar o Evangelho na Ásia? Eu estou te dizendo o que a Bíblia está dizendo. É uma notícia assim, meia difícil de nós entendermos e compreendermos. Mas eu quero dizer sim, irmão, o Espírito Santo pode nos proibir de pregar o Evangelho. Mas nós só vamos entender isso quando nós tivermos discernimento espiritual. Veja, defrontando a Mísia, tentando ir a Betina, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Mais uma vez, ele não foi permitido de pregar o Evangelho nessa cidade. Veja que coisa interessante. Veja onde está o equilíbrio. Por que isso? Porque nem tudo que tem sido pregado hoje, irmãos, é algo que veio do Espírito Santo de Deus. Porque muitos usam o Evangelho como fonte de lucro, mas não segundo o Espírito de Cristo e o Espírito Santo de Deus. Por isso Paulo queria estar no centro da vontade do Senhor. Ele tinha essa atitude de coração: eu quero estar onde o Espírito Santo de Deus está. Não interessa o que nós pensamos, mas interessa a vontade de Deus. Então, são versículos de difícil entendimento, mas realmente nós vemos que o Espírito Santo de Deus pode nos impedir de pregar o Evangelho. Porque às vezes nós estamos dando valor ou dando a nossa assinatura embaixo de coisas que não veio do Espírito Santo de Deus. Certa vez, irmãos, eu fui impedido pelo Espírito Santo de Deus de pregar o Evangelho no meio de alguns irmãos. E irmãos que eu servi há muito tempo. O Senhor disse para mim: agora chega, aqui tu não fala mais. E daí, como muito jovem, pessoal, devo estar em algum pecado, Senhor, me ajuda. E outros irmãos ainda pensaram: o irmão Israel caiu em algum pecado, porque ele não está falando mais. O irmão servia tanto. E alguns irmãos até ficavam, se aproximavam e diziam: irmão, o que te aconteceu? O irmão caiu num pecado? Confessa e volta, irmão. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Não é verdade? Mas como nós precisamos ter sensibilidade ao Espírito Santo de Deus, irmão.
Porque às vezes nós estamos dando algo que o Senhor não nos manda dar. Ou nós estamos assinando embaixo de ministério que o Senhor não nos manda assinar embaixo, que são contra a vontade de Deus e não foram mandados pelo Espírito Santo de Deus de estarem ali. Por isso, como nós precisamos, irmãos, compreender realmente a vontade de Deus. Veja, Paulo agora, ele estava diante de uma grande dificuldade. Porque depois, a palavra diz que à noite sobreveio um sonho a Paulo, e ele teve uma visão, que um varão macedônio apareceu para ele e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Veja como é interessante você estar no centro da vontade de Deus e não ser movido pelos seus pensamentos, pela sua vontade, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem. E muitas vezes, irmãos, nós caímos em erros religiosos. Aliás, o nosso tempo tem sido um tempo tão trabalhoso, irmão. Como é difícil pregar a verdade nesses dias. Porque hoje existem tantas verdades que a verdade ficou isolada. Você pregar a verdade hoje é difícil, irmão. Por quê? Porque hoje existem denominações para tudo que você pensar na sua mente, e para a maneira que você vive existe uma denominação. Se você quer ficar rico, o diabo já montou uma denominação. Se você é homossexual, o diabo já montou uma denominação que vai embasar o seu pecado. Então você vê como é importante você estar no centro da vontade do Senhor, e como nós vivemos em tempos penosos, tempos trabalhosos, que precisamos ter discernimento espiritual. Porque se nós não tivermos discernimento espiritual, irmãos, nós vamos cair em grandes ciladas do maligno. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, verso 11, que nós não podemos negligenciar ou não podemos ignorar os desígnios de Satanás. Satanás, ele está cheio de raiva e fúria contra a igreja de Deus. E a igreja de Deus realmente é o baluarte da verdade, ela guarda a verdade. Mas quando os irmãos estão perdendo a verdade como linha central da sua vida, o que restará para o mundo? Então nós vemos tanta desgraça no mundo, porque os irmãos têm perdido a realidade espiritual. E novamente, como Paulo diz lá em Efésios, eles como meninos agitados, correm ao todo derredor, procurando ventos de doutrinas. Hoje, você vê tantas doutrinas que chegaram próxima da igreja, que enganam o povo de Deus, tantas coisas que têm enganado o povo de Deus, e o povo de Deus tem buscado todos esses ventos de doutrina, e tem trazido para dentro da casa de Deus essas coisas por não ter discernimento espiritual. Veja que tempo penoso nós estamos passando. Veja que tantas doutrinas destruidoras têm entrado na vida dos irmãos. E uma doutrina destruidora, uma doutrina de um demônio, uma doutrina que é contra Cristo, que é contra a vida de Cristo, contra o testemunho de Cristo, ela entra sorrateiramente. Se você ler as cartas de Pedro, você vai ver que eles são exercitados na avareza, que encobertamente introduzirão doutrina de demônios. Veja, irmão, que interessante. Veja que triste. Hoje, quantas reuniões nós temos supostas cristãs? Quantos irmãos têm se reunido, mas o nome de Deus não tem sido glorificado? O intuito da reunião não é o intuito certo, é um intuito errado, é o humanismo, é algo que as pessoas vão não para trazer aquilo que elas têm a Cristo, mas para subtrair somente o que Cristo tem. Elas não vão a Cristo porque amam a Cristo, elas vão a Cristo procurando um benefício próprio, ou fazendo uma novena para que a minha família seja restaurada, ou procurando a cura de um filho, ou a cura de um pai, ou porque eu não estou muito bem, então eu vou na igreja, mas quando eu estou bem, eu não estou entre os irmãos. Veja como é que é difícil nós pregarmos a palavra de Deus, porque, irmãos, quantos vão ficar
se realmente nós nos reunir somente em torno da palavra de Deus, e somente por quem Cristo é, não pelo aquilo que Ele pode fazer por nós, porque Ele já fez, Ele já nos deu todas as coisas que diz respeito à vida e à piedade. Nós somos os bem-aventurados. Ele deu tudo o que tinha, Ele deu o seu Filho, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, não pelo que Ele tem, mas pelo que Ele é, para buscarmos o nosso Deus em verdade de vida, em novidade de vida, com discernimento espiritual. Mas como nós vamos ter discernimento espiritual? Se nós não buscamos o Senhor, não andamos com o Senhor e não crescemos na graça e no conhecimento. Paulo, ele estava diante de uma armadilha, porque se realmente ele não expulsasse aquele demônio daquela mulher, os judeus que estavam ali não iam acreditar nele, porque lá em Deuteronômio, capítulo 18, verso 10, diz: não se achará entre ti nenhum adivinhador, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem que consulte os mortos. Então era uma lei entre os judeus que não poderia ter entre eles nenhum adivinhador. Se Paulo realmente recebesse aquela palavra daquela pessoa, não, deixa ele é um adivinhador, mas está falando a verdade. Os judeus iam vir a ele e dizer: ele está se fazendo adivinhador, porque ele está acobertando o que essa mulher está falando. Mas Paulo, a palavra diz que ele entristeceu-se no espírito. A palavra mais correta é perturbou-se no espírito. Aquilo perturbou o espírito de Paulo. E Paulo imediatamente expulsou aquele demônio daquela mulher. Eu lembro-me de um testemunho do irmão Ni, que ele estava numa cidade, e numa casa naquela cidade, um espírito aparecia lá, vestido de branco, e começava a falar com as pessoas que iam lá e só fazia o bem, curava, fazia o marido voltar para casa, só fazia as coisas boas. E certa vez um irmão foi interrogar e falar para o irmão Ni que aquilo estava acontecendo naquela cidade. E realmente o espírito do irmão se perturbou no coração, porque isso não vem da palavra de Deus, isso é algo que não está nas Escrituras. E o irmão foi até aquela casa, e entrou na casa, e realmente o espírito apareceu para o irmão. E o irmão perturbou-se no espírito, e ordenou que aquele espírito fosse embora. E sabe o que aconteceu, irmão? O espírito foi embora, mas ele foi embora falando assim: vocês precisam ler mais 1 Coríntios capítulo 13. Ou seja, um espírito enganador foi obrigado a ir embora, mas estava fazendo o que era bom. Amém? Lembro-me também de um irmão que reunia conosco há algum tempo atrás, e ele era um pastor denominacional, e ele supostamente, na sua mente, ele tinha um dom de revelação. Alguns irmãos aqui conheceram o irmão, e ele estava pregando para os irmãos, de repente ele olhava para um irmão lá e via como uma televisão aqui. Ele via e já falava: irmão, o irmão saiu de casa, o irmão fez isso, o irmão fez isso, o irmão fechou a porta, o irmão entrou no carro tal, e veio aqui, e o irmão adivinhava tudo. E onde o irmão estava era assim de pessoa. Até que uma hora o irmão realmente teve comunicação com o que é celestial. Começou a estudar a palavra, encontrou alguns irmãos, e um dia ele estava falando aos irmãos e apareceu essa tela. É interessante, irmãos, porque é um grande testemunho. E quando ele foi começar a adivinhar as coisas, o Espírito Santo falou para ele: para com isso, porque isso não vem de mim. Veja, irmão, veja que interessante. Era um irmão que curava, que adivinhava, que fazia tantas coisas, mas ele ouviu claramente dentro do seu espírito que aquela movimentação espiritual não vinha do Espírito de Deus, mas sim do espírito do diabo. Veja que interessante. Hoje nós vemos tantos lugares cheios somente porque um irmão adivinha um CPF. Ah, se o irmão adivinhar a cor da minha meia, então eu preciso ir lá, porque aquele irmão é de Deus.
Veja como o espiritual precisa ser discernido, irmão. Porque nem tudo que é espiritual vem do Espírito Santo de Deus. No ano de 2008, eu fazia uma reunião num salão de beleza de uma irmã, e eu me lembro que a reunião começava às 8, eu já saí meio na chuva. Quando eu cheguei na reunião, já em cima da hora, chegou uma pessoa, um homem, e aquele homem entrou no lugar e aquilo que estava nele encheu aquele lugar, sabe? E ele começou a falar, dizendo: nossa, eu fui curado do rim, e começou a dar testemunho. O irmão orou, eu fui curado, e não sei o quê, mas ele falava tanto, irmão, que já era quase 8h40 e nós não começamos a reunião, e as irmãs tadinhas já estavam tudo chorando, glória a Deus. Algumas estavam quase falando em línguas, irmão. As irmãs estavam muito emocionadas. Isso é interessante, irmãos, porque nós precisamos trazer as nossas emoções cativas à cruz de Cristo. Amém? Por isso que Hebreus 4:12 vai dizer assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é poderosa para dividir espírito e alma, juntas e medulas. Quando as nossas emoções, elas estão adequadas com o nosso espírito, então assim, nós nos emocionamos perante o Senhor. Quando você está orando ajoelhado na sua casa, sem música, para mexer na sua emoção, você se emociona, porque você vê quantas coisas o Senhor fez por você. Sabe, não é algo induzido por músicas feitas para emocionar você. Assim como você chora numa música do Roberto Carlos ou de algum cantor que você ama, você pode chorar com uma música supostamente cristã. E nós que somos músicos aqui, nós sabemos que nós podemos fazer uma música que todos vocês vão chorar. Mas quem disse que esse choro veio do Espírito Santo de Deus? Veja como é importante nós termos discernimento espiritual. E eu me lembrei de algo que meu pai sempre falava, que está lá em 1 João, que nós precisamos julgar os espíritos. E eu falei: amém, irmão. O irmão foi curado, que bênção, que maravilhas. O irmão pode repetir umas palavras comigo? Ele: claro, irmão, vou repetir com o irmão. Mas o irmão estava que era um pastor, né? Então, o irmão, repita comigo assim: Jesus Cristo veio em carne, e ele ficou parece que congelou, irmão. Vai, meu irmão, repite comigo: Jesus Cristo veio em carne para desfazer as obras do diabo. Ele olhou para mim, irmão, já com outro rosto, e disse: eu não posso falar isso. Então veja, nós já estávamos todos emocionados ali, dando ouvidos a um demônio. Nós estávamos conversando com um demônio, mas o demônio não confessa que Jesus Cristo veio em carne. Sabe por quê, irmão? Porque o próprio Deus vir em carne é a maior demonstração de amor. É o que humilha o nosso inimigo. Porque ele, não sendo nada, ele quis ser alguma coisa. O nosso Deus, sendo tudo, ele humilhou-se a si mesmo. Deixou de lado alguns dos seus atributos momentaneamente e morreu como um servo, com morte de cruz. O diabo nunca vai poder falar isso, irmão. Então aquela pessoa já deu aquela torcida normal de um endemoniado, nós expulsamos, e aquilo foi uma lição para as irmãs, porque as irmãs já estavam dando glória. Isso é uma lição para nós, porque nem tudo que é espiritual vem da parte de Deus, e nós precisamos sim ser equilibrados. Paulo era um irmão equilibrado. Imagina Paulo conversando com os irmãos: nossa, vamos pregar aqui, irmão, nós já estamos tudo preparados, né, Adriano? Vamos sair soltando folhetos e tal, e vamos fazer. E daí o irmão chega assim: não, irmão, nós não vamos fazer isso não. O Espírito de Deus não nos permitiu fazer isso. Nossa, irmão, talvez você fosse procurar outro lugar até, né, para pregar o Evangelho. Eu lembro que uma vez eu precisava orar para uma pessoa, e a Rita falava: vamos lá orar, vamos lá. Eu falei: eu não consigo ir orar para essa mulher. Algo me impede de orar para essa pessoa.
E era o Espírito Santo de Deus. Eu não conseguia, sabe, irmão? Eu tenho tanta vontade, se quem me pede oração, a gente, né? Se puder, a gente ora por todo mundo, mas algo aconteceu que eu não conseguia orar pela pessoa. Falei, isso, não me pede mais, eu não consigo, eu não sei porque algo me impede de orar pelaquela pessoa. E não estou me julgando que sou espiritual, mas tem algumas experiências, irmãos, que podem estar ajudando vocês. Lembro-me uma vez também que o Senhor me mandou sair de um lugar, e nem que eu quisesse ficar, eu não conseguia. Mas eu não entendia, porque era muito novo. O Senhor falou, sai daqui, que aqui não é o teu lugar. Eu fui orar lá no meio do mato. Eu pensei, então não é para mim orar aqui, eu vou orar lá no meio do mato. Aí o Senhor falou comigo lá, não, tu não entendeu, irmão, peraí, não é que tu, não é o lugar, é o sistema. Então para mim hoje estar aqui não foi algo da minha vontade, inclusive se fosse só a minha vontade eu estaria em outros lugares, mas foi algo única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus, pela misericórdia de Deus, porque Deus quis assim. Mas como nós precisamos estar, irmãos, sensíveis ao Espírito de Deus, porque um irmão que ele é sensível ao Espírito de Deus, ele tem discernimento espiritual, e quando nós temos discernimento espiritual, então nós viramos irmãos equilibrados. O irmão que tem discernimento espiritual não é um irmão desequilibrado, é um irmão equilibrado. E como é que você sabe quando um irmão é equilibrado? Quando ele é um bom servo de Deus. Quando o irmão é um bom pai, ou a irmã é uma boa mãe, é um irmão equilibrado. Quando ele é um bom marido, ou a mulher é uma boa esposa, eles são irmãos equilibrados. Quando o marido é um bom provedor, ou a mulher é uma boa ajudadora, eles são irmãos equilibrados. Quando ele é um bom amigo, quando ele é um bom companheiro, esse é um irmão equilibrado. Agora, um irmão desequilibrado pode ser um irmão que aparentemente seja um irmão muito espiritual. Como diria o irmão Stephen Call, very, very spirit. Nossa, que irmão espiritual. Você olha para ele na reunião, é uma bênção. Você conversa 1 minuto com a esposa, você vê que realmente ele não é uma bênção. Eu lembro-me de uma experiência de uma irmã que o Senhor falou para ela, lê a Bíblia. Ela começou a ler a Bíblia muito, contava para a Rice. E ela veio dar o testemunho para o pastor. Ó, pastor, eu tive um chamado, um avivamento dentro do meu coração. Irmã, que avivamento? Eu estou lendo a Bíblia o dia todo. O Senhor me chamou para ler a Bíblia, estou lendo a Bíblia. Nossa, estou tendo cada revelação. E o pastor perguntou, e a sua casa, irmã, está como? E o seu marido está como, irmã? E seus filhos? E daí o pastor veio com essa grande frase, ou essa grande ordem para ela: pare de ler a Bíblia desse jeito. Nossa, irmão, é interessante, né? Chegar para o irmão e falei, pare, irmão, de ler a Bíblia. Vai trabalhar, irmão, precisa comer também. Veja, irmão, como a vida espiritual, o discernimento espiritual precisa estar conosco, porque senão nós nos tornamos irmãos desequilibrados. E um irmão espiritual, ele é um irmão equilibrado. É um irmão que você chega na casa dele, a sua esposa está bem apacentada, seus filhos são criados no caminho do Senhor. Leia lá o que diz Timóteo, capítulo 3, 1 Timóteo, onde vai falar sobre os bispos. Eles precisam criar seus filhos no caminho do Senhor. Não adianta, irmão. Você está lá no céu e a sua família no inferno. Não, errado. A mulher é a coroa do marido. Você quer me conhecer, irmão? Pergunta para minha esposa, chama ela em off lá, ela vai te falar bastante coisa. Porque quando a mulher não cresce, há algo de errado. Provavelmente o irmão é um irmão desequilibrado. E nós, irmãos, existe cada irmãozão que nós vemos por aí que é totalmente desequilibrado. Nós conhecemos tantos irmãos que parecem ser intocáveis, mas quando você conhece na comunhão, você vê que ele é um irmão desequilibrado. E muitas vezes nós desequilibramos para o lado certo. Queremos focar em algo, mas desfocamos as outras coisas. Veja como é importante sermos equilibrados.
Ser um bom pai, irmão, isso é o maior testemunho para o mundo, do seu filho. Ninguém vai roubar isso do seu filho. Mas agora, se você saber o Novo Testamento de cor, se você for um grande teólogo, pós-graduado na Alemanha, falar o grego e o hebraico, não é testemunho para o seu filho. Não. Porque muitas vezes você correu atrás de todas essas coisas e esqueceu do seu filho, esqueceu da sua esposa, esqueceu do seu serviço, esqueceu de ser um bom amigo, um bom companheiro, um bom irmão. Você esqueceu das coisas essenciais da fé. Cristo, Ele foi um bom filho, Ele foi um bom amigo, Ele foi um bom companheiro, Ele foi um amante da palavra de Deus, Ele era a palavra de Deus, mas Ele era um irmão equilibrado. Você vê? Não existia desequilíbrio em Cristo. E às vezes Satanás nos seduz a coisas que vão nos tornar desequilibrados. Se você chegar para um irmão que tem o dom de evangelista e dizer, irmão, o Espírito Santo nos proibiu de pregar o evangelho. O que é isso, irmão? A palavra diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está se condenado, irmão. Não é interessante? Mas nós temos a palavra de Deus como um todo, não como pedaços. E vemos como o Senhor tem algo em mente. Qual é o propósito de Cristo Jesus? Edificar a sua igreja. E graças a Deus que Paulo escutou o Espírito Santo e foi sensível ao Espírito Santo de Deus, e escutou a visão que ele teve à noite, e passou a Macedônia, e é por isso que hoje nós estamos aqui com o Evangelho. Porque Paulo foi um irmão sensível ao Espírito. Porque muitas vezes nós vemos só o que está diante dos nossos olhos. Mas nós podemos ter amigos e companheiros que já enxergam um pouquinho mais além do que nós. Assim como Lucas. Porque Lucas diz assim, nós fomos. Provavelmente Lucas estava junto com Paulo, com Timóteo. Mas Paulo, ele tinha discernimento espiritual. É o que a igreja precisa hoje, de discernimento, irmãos. Porque a história nos conta o quanto a igreja errou. Quantos irmãos erraram por não ter discernimento. Nós falamos que Hitler foi um grande assassino dos judeus, mas a igreja católica, nas suas cruzadas, matou mais judeus que Hitler. Por quê? Porque eles pensavam estar certos. Certo irmão judeu um dia foi chamado para pregar o evangelho na Alemanha, e quando chegou diante dos pastores protestantes começou a chorar, porque reconheceu que os pastores que estavam ali eram os mesmos pastores que mandaram matar a sua família, irmão. E o irmão chorando falava, por que vocês fizeram isso? E os pastores falavam, porque nós pensávamos que estávamos certos. Veja, irmão, que interessante. Nós podemos pensar estar certos, mas nós podemos estar totalmente equivocados, se não tivermos discernimento espiritual. Os irmãos andam atrás de avivamento. Hoje nós temos um avivamento nos Estados Unidos. Mas, irmão, sabe qual é o verdadeiro avivamento? Quando Cristo começa a ser formado em você. Isso é um avivamento. Não creia que um lugar cheio de irmãos que não saem daquele lugar, que ficam orando 12, 13, 14, 20 horas por dia e não sai de lá. Isso não pode ser um avivamento. Um avivamento espiritual é algo que gera em nós frutos dignos de arrependimento. Gálatas capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito sendo gerado em nós. Isso é o verdadeiro avivamento. Não corra atrás de avivamento. Hoje nós vemos, está até difícil arrumar passagem para aquela cidade, porque os pastores do mundo estão querendo correr atrás desse avivamento, imitar esse avivamento. Como eles dizem, nós vamos correr lá para buscar essa unção para nós. Ô irmão, corra atrás do Espírito Santo de Deus que está dentro de ti. Jesus já falou, se disserem que eu estou lá, que o Espírito... Não vai, irmão. O Espírito Santo habita dentro do teu coração. Ele está pronto para mudar o teu coração. Leia Efésios capítulo 4, verso 25. O que roubava não rouba mais. Isso é um avivamento. O que mentia não mente mais. Esse é o verdadeiro avivamento. A gente dá glória quando nós vemos a mudança na vida do irmão.
Oh, que glória, aquele irmão mudou. O irmão tinha uma boca suja, que haja na vossa boca, não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe. O irmão agora mudou o vocabulário. O irmão mudou a maneira de ser. A irmã que era vulgar não é mais. A irmã que não orava agora ora. A irmã que não pregava agora prega. Cristo está sendo gerado na irmã. Isso é o avivamento bíblico. Isso só vem pela pregação da palavra de Deus, irmão. Isso está aqui, porque Cristo nos deu essa promessa. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estou. Esse é o avivamento, irmão. A presença de Cristo aqui. É algo que você precisa trazer na sua mente, que Cristo está aqui. Ele não está lá nos Estados Unidos só, ele não está aqui, irmão. É o mesmo Espírito que opera num, opera no outro. O mesmo Espírito de Deus que proibiu Paulo de pregar o Evangelho, é o mesmo Espírito que nos convence do pecado, da morte e do juízo. Veja, irmão, como nós precisamos colocar em pauta aquilo que nós estamos aprendendo. Se realmente nós estamos vivendo com discernimento espiritual, ou nós estamos ficando irmãos desequilibrados. E o irmão desequilibrado, irmão, é tão triste, porque quando o irmão começa a estudar a palavra de Deus, eu me lembro que quando o Senhor me chamou, eu li muitos livros, li a palavra de Deus, passava a noite lendo, tinha 8 reuniões numa semana, 8 reuniões eu participava, irmão. Segunda-feira na casa do irmão, terça-feira era num lugar, quarta-feira na casa de outra irmã, quinta-feira era num local de reunião, sexta-feira na casa de outro irmão, sábado era no local e domingo tinha de manhã e à noite. 8 reuniões. Isso foi muito bom para mim. Isso me fez crescer muito, porque quanto mais você reparte aquilo que você tem de Deus, mais você cresce. Mas é interessante que quando o Espírito de Deus começa a chamar alguns irmãos, porque é o Espírito que nos chama. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos chama, Ele nos atrai, Ele que nos escolheu. É por isso que nós estamos aqui. E quando o Espírito nos chama para essa obra tão transcendental que a nossa mente não consegue contemplar, muitas vezes nós estamos sendo desequilibrados, porque não crescemos com o Senhor. E o diabo nos faz pender para lados. É muito interessante, irmão. Como nós temos visto irmãos se tornarem irmãos desequilibrados, porque eles cresceram demais. E o problema de crescer demais é que daí você não escuta mais aquele que supostamente você considera um menino. Por isso, irmã, que o Senhor nos ensina a considerar os outros superiores a nós. Um irmão que é crescido realmente, Klaus, que é um irmão equilibrado, é aquele irmão que considera você superior a ele. Se ele te olhar de cima para baixo, sai de perto dele, porque ele não é espiritual. É o que eu dizia no último domingo, que eu falei para os irmãos: aquele irmão que não ama, não é digno de ser escutado. E muitas vezes, irmãos, como há muitas vozes no mundo, se nós ligarmos o nosso celular, nós vamos escutar muitas coisas distorcidas, porque o diabo usa a palavra de Deus para torcer a nossa mente, para nos tornar irmãos desequilibrados. E o desequilíbrio espiritual é algo tão sensível, irmão. A vida espiritual é algo tão sensível, que às vezes nós podemos dizer assim: nossa, como o Senhor tem me abençoado, e nós estarmos totalmente desequilibrados. E não ser a bênção do Senhor, mas sim ser a nossa vontade, ser aquilo que nós pensamos ser bom, ser aquilo que nós estamos procurando, e totalmente desequilibrados. Precisamos sim ser bons irmãos, bons servos de Deus, mas nunca esquecermos que um bom servo de Deus é um bom pai. São adjetivos do servo de Deus. Que um bom servo de Deus é um bom marido.
que um bom servo de Deus é um bom companheiro, é um bom amigo, é um bom provedor, é um irmão que dá a vida por você. Nossa, que interessante. Como nós precisamos considerar aquilo que nós estamos vivendo, irmão. Porque se nós estamos achando que somos bons homens de Deus, bons servos do Senhor, mas não estamos cumprindo os nossos deveres cotidianos, nós não somos bons servos de Deus. Nós somos, como o irmão Délcio disse, nós somos maus servos de Deus, maus. Porque um servo de Deus, ele procura ter uma vida íntegra, ser íntegro. Sabe por quê? Porque Cristo nunca seria um mau servo de Deus. Mas quando Cristo está sendo gerado em você, você começa a se transformar num bom servo de Deus. Não por mérito seu, irmão, mas porque Cristo está sendo formado em você. E quando Cristo começa a ser formado em você, você começa a pagar suas dívidas. Você não é conhecido como um crente velhaco. Você é conhecido, olha, lá vai aquela pessoa, aquele cristão. Ele é um bom pai. Eu, como pai, até me envergonho perto dele, porque eu vejo ele ser um bom pai, ele é um bom marido, ele é um bom servo, ele é um bom amigo, ele é um amigo fiel, ele não traz seus amigos. Se ele roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Pelo contrário, Cristo está sendo gerado dele. Não existe outro avivamento. Esse é o avivamento que nós precisamos. Cristo ser formado em nós. Por isso que Paulo diz que sentia dores de parto, em Gálatas capítulo 4, até Cristo ser formado nos irmãos. Ou seja, como uma mãe sofria para ter um filho, ele sofria para que Cristo fosse gerado nos irmãos. E ele sofria, porque ele era um irmão equilibrado. Amém, irmãos? Que nós possamos nos tornar irmãos equilibrados. Lembrando que nem tudo que é espiritual vem de Deus. Lembrando que o Espírito Santo de Deus precisa ser realmente o nosso governador. Nós precisamos consultar Ele em todas as áreas das nossas vidas. Sabe quando você vai fazer um negócio e aquilo pesa o seu espírito? Não faça. O Espírito Santo é o nosso ajudador, é o nosso aconselhador, é a nossa cobertura. Sabe quando você está confiando demais numa pessoa e aquilo trava o seu coração? Não faça negócio. E você faz. Quantos já fizemos isso? Falo fizemos porque já fiz muito disso. Pesava meu coração e mesmo assim eu fazia. E não podia nem reclamar com o Senhor. Poxa, o Senhor já tinha avisado. Porque o Espírito Santo, Ele nos mostrará todas as coisas, todas as saídas. A palavra diz lá em 1 João capítulo 2, verso 27, vós tendes a unção dos santos, e não tendes a necessidade que ninguém vos ensine. Quer dizer, o Espírito Santo vai falar para você. Se realmente você é um irmão, Ele vai te auxiliar, Ele vai te ajudar. Não seja desequilibrado. Deixe o Espírito Santo mover a sua vida. Sabe? E o Espírito Santo sempre vai nos mover para estarmos entre os irmãos. Eu me lembrei agora o que está escrito lá em Atos capítulo 2, verso 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Veja que interessante, irmão. O Espírito Santo de Deus sempre vai te guiar a isso. A perseverança na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? É a palavra de Deus. Você vai perseverar na palavra de Deus. Mesmo que pareça tão lindo. Irmão, eu ganhei um dom. O que foi? Eu quero falar em línguas aqui entre os irmãos, uma meia hora. Irmão, cuidado. Isso não está na palavra de Deus. Se tiver um intérprete aqui, ainda tudo bem. Mas se não, a palavra de Deus manda você ficar quieta entre os irmãos. Ah, mas foi Deus que me deu. Mas se Deus te deu, usa só para ti, então. Aqui, isso não vai poder acontecer. Nossa, irmão, mas seria tão bom se todo mundo levantasse aqui, começasse todos nós,
Falar línguas, a gente ia ser tão leve daqui. É como um mantra, né? Mas onde é que está isso na Bíblia, como dizia o irmão Delcio? Isso não está na Bíblia, irmão. Se é lindo, é maravilhoso, mas não está na Bíblia. Nem tudo que é lindo e é maravilhoso vem da parte do Espírito Santo de Deus. Eu me lembro que uma vez uma pessoa chamou eu e o Marcelo para conversar. Aí nós sentamos assim, de frente da pessoa, e ela falou assim para mim e para o Marcelo: olha, nada do que vocês falar vai mudar a minha maneira de pensar. Daí eu pensei, bom, então, irmão, o que tu quer falar? Vai falar com outros, não tem. Mas é assim, o Espírito Santo de Deus me falou que eu preciso orar a Bíblia 1 hora e depois falar em língua 1 hora durante toda a manhã. E eu queria passar isso para os irmãos e tal. Falei, irmã, funciona para ti? Meu Deus, mudou minha vida está uma benção. Então usa para a irmã, porque isso aí não está na Bíblia, irmã. É lindo? Ah, é lindo. É maravilhoso? É. Foi o Senhor que te falou? Foi. Ah, então, irmã, isso é uma coisa para você. Fica para você. Porque nós não vamos fazer nada entre os irmãos que não está na Bíblia. Porque a casa é de Deus, não é nossa. É lindo? É lindo. É maravilhoso? Junta a multidão? Junta, irmã. Tem alguns que saem meio torto, tem alguns que, né, que dão glória, dá aquele aleluia, a gente sai leve, né? A gente pode pegar essas palavras motivacionais e dizer, ó, irmão, você, agora, o Senhor me falou, Rodrigo, rapaz, esse mês vai ser uma bênção para ti. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor já mudou a história da pessoa, irmão. Ele era um perdido eternamente, e agora ele foi feito um filho de Deus. Agora ele é um filho de Deus. Que história mais vai ser mudada? O que nós precisamos mais? O Senhor já nos deu tudo que diz respeito à vida e à verdade. Então, cuidado. Nem todo lugar que se reúne em nome de Deus se reúne pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Nem todo lugar que fala em Jesus, que faz milagres, porque o diabo faz isso aí certinho, irmão. Ele é o outro Cristo. Nem em todo lugar que os irmãos estão se reunindo, talvez estão recebendo uma palavra do Espírito Santo de Deus. E veja, irmãos, a palavra diz que o meu povo perece e sofre por causa da falta do entendimento, ou falta de discernimento. Amém? Vamos considerar a palavra de Deus e ficar com as coisas que são do Senhor. Lembre-se, nessa noite, um servo de Deus equilibrado é um bom servo de Deus, é um bom pai, é um bom filho, é um bom marido, é um bom irmão, é um bom companheiro, é um irmão que equilibra as coisas. Porque Deus nos deu um espírito de equilíbrio, porque nele não há sombra de variação. Você vê o Senhor totalmente equilibrado, desde quando nasceu, quando inicia o seu ministério, totalmente equilibrado. Ele vai até a cruz, passou por muitas coisas, totalmente equilibrado. E ele nos ensina esse equilíbrio. Olhe para mim. Ele diz que ele é o exemplo. Em tudo vos dei o exemplo. E ele é o nosso irmão mais velho. É nele que nós precisamos crescer. E a ele escutai. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. E se porventura temos sido desequilibrados, Senhor, te pedimos o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo, Pai, para que possamos, Senhor, ser realmente bons servos teus, bons maridos, bons trabalhadores, Senhor, bons amigos, bons companheiros, bons pais, que possamos levar a tua palavra não somente com a nossa boca, mas com a nossa vida, Senhor, para que não sejamos envergonhados pelo maligno, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nós sabemos que vivemos em tempo muito difícil, Senhor. São tantas vozes no mundo, tantos espíritos estranhos.
tantas doutrinas enganadoras, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar nas veredas antigas, Senhor, sabendo que tudo o Senhor já nos deu. O Senhor já nos deu a fé, como diz a Tua palavra, que de uma vez por todas foi dada aos santos, Senhor. Ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Nos livra dos espíritos enganadores, dos ministros de Satanás, aqueles que nos apartam da simplicidade que há em Cristo Jesus, porque sabemos que assim como a serpente enganou a Eva, que não sejam corrompidos os nossos sentimentos, que nos aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Não queremos ser enganados pelo maligno, Senhor. Não queremos ser presas do maligno, Senhor. Mas te pedimos, nos dá discernimento espiritual, Senhor. Que nós possamos crescer para Ti. Que nós possamos crescer para auxiliar os irmãos, para estar junto com os irmãos. Lembrando sempre da importância da doutrina dos apóstolos, da comunhão dos santos, do partir do pão e das orações, Senhor. São coisas que o Senhor nos chamou para estarmos juntos, congregando juntos, nos edificando juntos, repartindo tudo aquilo que nós temos ganhado do Senhor, porque a Tua palavra diz, de graça recebeste, de graça dai-se. Nós te pedimos que o Senhor nos livre dos falsos irmãos, que o Senhor nos livre dos obreiros fraudulentos, Senhor, daqueles que o seu Deus é o seu ventre, Senhor. Nos livra, Senhor, para que possamos ser edificados com os verdadeiros irmãos, com aqueles irmãos que o Senhor tem nos dado. Nos livra, Senhor, de toda a imundície desse mundo. Nós vemos quantos irmãos têm caído em laços do maligno, Senhor. Nos livra, Senhor. Capacita a nossa mente, capacita o nosso coração, capacita, Senhor, a nossa vontade, Senhor. Capacita, Senhor. Nos ajuda a não cairmos em tentação. Te pedimos, o Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o quanto nós precisamos crescer, Senhor, para aprender a passar pelas adversidades da vida, porque o Senhor mesmo disse, no mundo tereis aflição. Nos dê bom ânimo, Senhor, porque sabemos que o Senhor venceu o mundo. Ajuda cada irmão em cada debilidade, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa crescer durante essa semana no nosso coração, para em cada ocasião, Senhor, nós lembrarmos do Teu Espírito Santo, nós lembrarmos da Tua palavra, que o Senhor é o nosso guia, porque realmente, Senhor, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós te agradecemos por essa palavra em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.